inicial, uma roda de conversa junto à Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Teremos 3 palestras. A primeira delas vai ser com a professora Lúcia Maria Costa Ramos. Ela é chefe técnica do Serviço de Documentação Odontológica, coordenadora da rede BVS Odontologia Brasil e doutora em Planejamento e Gestão de Serviços de Informação. Ela vai falar sobre ensaios para a mudança de paradigma do Serviço de Documentação Odontológica da Faculdade de Odontologia da USP. Na sequência, nós teremos uma outra conversa sobre introdução de tecnologias digitais na formação de centros de aprendizagem e investigação nas bibliotecas convencionais, com Robson Brandão. Ele é especialista em tecnologias digitais. E, para encerrar, nós teremos a presença da doutora Maíra Vasques. Ela é autora do livro Digital Thinking, cirurgiã dentista, mestre e doutora pela Faculdade de Odontologia da USP e especialista em impressão 3D em saúde. Obrigada a todos. Professora Lúcia, a palavra da senhora. Uma boa tarde. Eu agradeço o convite do professor Marcelo. Para nós é uma honra poder estarmos aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência. Eu queria acrescentar o nome do João Pompeu, que é um estagiário, que ele desenvolve toda a parte de novos aplicativos para os alunos. Vocês desculpem a nossa falha, mas como foi muito corrido falar com ele, não deu para a gente enviar o nome da palestra dele, né? Mas ele contribui conosco sobremaneira no desenvolvimento das tecnologias. Bom, então agradeço muito a todos e nós vamos falar agora do CRAI, que é o Centro de Recursos para Aprendizagem, Investigação e Inovação. Então, deixa eu ver se eu sento aqui a coisa. Quero achar a ponteira aqui, gente. Aqui, acho que aqui achei. Então, o que significa? Essas bolinhas coloridas, né, são os departamentos, são as disciplinas. Esse agrupamento de bolinhas são as teses. O que acontece? Para nós chegarmos a isso, foi feito um trabalho hercúleo. Nós levantamos as 64 mil teses da USP. Dessas 64 mil, foi feita a triagem de 1.700 teses de doutorado, porque nós consideramos o que é inovação e o que é doutorado, porque mestrado é revisão da literatura, né? E dessas 1.600 e pouco, 1.700 teses, nós fizemos um levantamento dos termos utilizados nas teses. Então, o que significa? Esses que estão, essas coloridas são os departamentos e as que estão todas agrupadas são os termos que se repetem. Os que estão isolados são que pouco aparece, que nós podemos chamar de inovação. Este termo aqui pertence a um departamento com a cor amarela, mas é um termo, assim, no caso, que não foi muito repetido, não foi muito isolado, está bem isolado, então é um termo que a partir dele nós podemos tirar inovações e ver com que outras instituições esse termo pode ser usado, porque hoje a gente vive num mundo de interdisciplinaridade, então não existe mais uma disciplina, uma área do conhecimento isolada, as áreas se convergem. Então nós já percebemos que existiam muitos termos que teve a ver da odontologia com a poli, inclusive na área de biologia oral por causa de uma resina, da odontologia com a mecatrônica na execução daquelas mãos que movem, que fazem uma série de outras coisas. Então o CRAI, ele é o tipo de proposta que ela pode ser inserida em qualquer área do conhecimento, em qualquer área, ela vai se adequar de acordo com o perfil daquela área, né? Então isso não tem nenhum problema de estar na área de odonto, na medicina, na engenharia, nas ciências sociais, isso não vai alterar em nada. Então, quais são as características do CRAI, né? Então, o CRAI, ele é uma formulação de hipóteses científicas para criar uma metodologia desenvolvida juntamente com os alunos.
Então, essa metodologia, qual é o objetivo? A formação de novos espaços, a formação de novos ensinamentos, a formação de aprender a aprender. Então, o aluno, ele tem que ter não aquela coisa engessada, que é dado pelo professor e ele repetir exatamente aquilo. Então, ele tem que ter um espaço, pensar criativo, né? A maneira de pensar, o conhecimento, porque o conhecimento, ele vem da experimentação. O conhecimento, ele vem dos erros, né? Então, através de alguns erros, como eu digo, a gente nunca erra, a gente acerta 100 vezes, né? Para até chegar num resultado final. Então, a proposta realmente do CRAI é ter essa montagem de experimentos de áreas básicas aplicadas ao trabalho e ao desenvolvimento de um modelo de aprendizagem. O CRAI ele é dividido em 3 laboratórios. Então, nós temos o laboratório molhado, que é o de moldagem, o laboratório seco, que é a aplicação de conhecimento, e o laboratório de produção, que é a produção do aprender a aprender, a produção do conhecimento. Então, tem essa vantagem do CRAI poder agir em todas as áreas, em todos os departamentos. O que acontece com a Faculdade de Odontologia? Nós não queríamos um CRAI no modelo que era no modelo europeu. Já vou chegar lá e começo a falar as coisas no modelo que era o modelo europeu. Nós queríamos um CRAI além daquele que era o modelo europeu, né? E antes que eu me esqueça, não sei se eu coloquei aí, mas o CRAI ele fica no espaço entre a biblioteca e a administração. E o CRAI, ele praticamente ele é coordenado pela biblioteca. Por quê? A biblioteca é um lugar democrático. A biblioteca ela fica aberta o tempo todo. A biblioteca ela não fecha. Ela abre às 8 da manhã e fecha às 8h30 da noite. Então, o CRAI ele é um espaço para ser aberto, fica aberto 24 horas para que as pessoas possam fazer seus experimentos. Ele não fica trancado, ele fica aberto e os alunos têm livre acesso ali. Pena que eu vou fazer uma observação que tem alguns alunos que não tomam o cuidado necessário. Infelizmente, já tivemos algumas impressoras quebradas, né? E já com o suporte da Maíra, né? Poderão ser consertadas, mas a proposta é esta, né? É que eles aprendam a cuidar daquilo que é deles, né? Para eles. Então, o que é o centro? O centro é um espaço físico de 700 metros quadrados aberto ao público e aos usuários do STO. A gente coloquei STO, mas a todos os usuários para experimentações manuais e digitais. Então, eles têm, por isso que nós temos os laboratórios, né? Molhado, seco de produção. Tem um espaço onde foram colocadas bancadas, onde eles têm a pia ali, onde eles vão fazer os experimentos, que vão mexer com moldagem, vão mexer com cera, vão mexer com uma série de outras coisas. Aí tem um outro espaço que já usa mais um outro tipo de material, que é o material seco de produção, e tem a parte das impressoras 3D. E os recursos, né? As instalações físicas e instrumentais para o desenvolvimento de habilidades intelectuais na busca de inovações. Por quê? É através do aprender daquilo que ainda não foi explorado que vem as inovações. Porque inovação não é aquilo que nunca existiu, é algo que existe, pouco explorado, e a partir daí você se inova. Haja visto o laser. O laser existia na área de medicina, na área de física, lá no IPEM, mas não existia na odontologia. Então teve um professor de odontologia que, com inovação, usou o laser dentro da odontologia e tornou referência na área, que é o professor Carlos de Paulo Eduardo. Então ele foi uma referência porque ninguém tinha pensado em usar o laser na odontologia. O laser já existia, mas ele teve, através de experimentações, junto com o pessoal do IPEM, ele conseguiu levar para a odontologia o laser e hoje é um dos carros-chefes dentro da faculdade. Aprendizagem. Aprendizagem são as atividades empíricas, são experiências, né, transformações a partir das investigações
em metodologias científicas e inovadoras, né? Então, você faz a pesquisa, você investiga e você traz a inovação através da aprendizagem. E investigação e inovação, que é o objetivo fim, que após todas essas experimentações, você foca na viabilidade prática. Então, é como se você levantasse hipóteses, ou a hipótese vai ser positiva, ou ela vai ser negativa, né? Então, a investigação e a inovação é praticamente o final de todo esse processo do CRAI. O SDO. Então, quando nós começamos em 99, não. Em 99 foi feita uma declaração em Bolonha, na cidade de Bolonha, que eles tinham como objetivo o Ministério da Educação da Itália criar um processo que desse um aprimoramento no ensino superior. Então, em 1999, acho que foi 19 de julho, foi feito esse processo de Bolonha, que se chamou Declaração de Bolonha, que teve adesão de 29 países da Europa. Esse processo foi um processo, assim, que não foi de imediato aplicado, mas em 2005 a Universidade Carlos III da Espanha adotou o CRAI. As bibliotecas passaram a se chamar CRAI. Só que o foco europeu é o quê? O aluno, seu foco é a biblioteca. Dar a informação para o aluno conforme o aluno colocasse o seu ponto de vista, não como aquilo que já estava engessado. E isso deu um avanço que teve uma melhoria significativa na Universidade Carlos III. E as outras 29 universidades que tinham assinado a Declaração de Bolonha também se engajaram nesse processo, e outros países da Europa viram que esta declaração, que este processo de aprender a aprender estava tendo uma continuidade, uma competitividade significativa entre os próprios países europeus. Então, mais de 45 países, em 2009 aproximadamente, aderiu a esse processo, a essa declaração de Bolonha. E essa competitividade havia entre os próprios países europeus, mas o foco deles mesmo era se tornar uma das melhores universidades, que nem tem MIT, que nem as universidades dos Estados Unidos. Conseguiram dentro do cenário europeu. Tanto que em Roma tem a Universidade La Sapienza, que é uma das universidades mais antigas e que adotou o CRAI, que teve uma repercussão muito grande. Em Firenze tem uma universidade que são várias aulas. Então, aluno de medicina vai assistir aula em ciências sociais, vai assistir aula em outras disciplinas, e elas se convergem. Então, aí eles viram que todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, elas estão interligadas. E está tendo um avanço muito grande. E eles aceitam pessoas do mundo inteiro, né, nessa Universidade de Firenze. Então, eu não lembro o nome da universidade, me desculpe, mas eu sei que é em Firenze. Então, foi um diferencial muito grande esse processo de Bolonha, que veio para enriquecer e competir dentro da própria Europa com as outras universidades para ver qual que se tornava melhor. Nós aqui na Faculdade de Odontologia, nós não queríamos que ficasse só o aluno como o centro, nós queríamos que tivesse o quê? Uma integração com todos os departamentos. Porque é impossível você fazer algo evoluir se você não estiver alinhado com os demais dentro da mesma instituição. Do momento que a biblioteca vai lidar com o aluno, ela tem o dever de ofício de estar alinhada com todos os departamentos onde os alunos vão ter as suas aulas. Então, foi um trabalho, assim, no começo difícil, porque as pessoas entenderem que você quer mudar uma proposta pedagógica, é complicado, porque, queira ou não, a universidade é muito conservadora. Então, até você conseguir provar que aquilo é para a melhoria de um espaço, de uma equipe, não só da Faculdade de Odontologia, mas de outras faculdades do campus, é muito bom. No começo, nós tentamos contato
parceria com a ECA, com a FAO, com a medicina. E a FAO era por quê? Porque na área de design, não era a FAO como todo, na área de design porque no odonto eles fazem olho, orelha, nariz. Então essa área de design iria ajudar muito na elaboração desse tipo de material para quem necessitava. A ECA, nós íamos precisar da equipe toda de jornalismo, para que nós pudéssemos fazer um texto que chegasse ao alcance da sociedade civil, da sociedade comum, para que não ficasse aquela coisa só para a pesquisadora. A pesquisa da pesquisa, na universidade dentro da universidade, não sai da universidade. Isso não era a nossa proposta. E, no fim, a Poli, o departamento de mecatrônica, abraçou o professor Celso, foi o cabo, o professor Celso, ele abraçou e criou um CRAI também na Poli. Só que o CRAI da Poli ele não pôde contar tanto com o apoio da biblioteca, ele contou com o apoio do departamento. Então ficou mais isolado entre mecatrônica. E nós, lá da Odonto, não, nós unimos e fizemos no nosso espaço simuladores, que é do departamento de cirurgia, então as impressoras 3D, um espaço para os alunos de convivência. Então foi uma coisa assim que nós quisemos ir além do que aquilo que já estava proposto pelas universidades europeias. Então em 2011 nós tivemos a aprovação do projeto pelo PROET, né? Que é o programa da Proveitoria de Graduação de Aumento de Espaço, né? E o que aconteceu? Em 2011 veio o projeto, veio dinheiro, veio o projeto, assinou, foi aprovado, o reitor mandou dinheiro. Nesse trâmite, até fazer toda uma burocracia, mudou o reitor. Mudou o reitor, a USP entrou numa fase de recessão. Tivemos que devolver o dinheiro para a reitoria, não foi feito o projeto. Passaram-se 4 anos, entrou outro reitor, ainda estava mais ou menos. Aí, mas vamos tentar. Nesse espaço de tempo entrou um diretor na nossa unidade que arquivou o projeto. E aí eu fui lá e desarquivei o projeto. Eu falei, uma hora vai entrar dinheiro, vai entrar alguém que vai dar certo. Desarquivei o projeto, o Robson, Moacir, Jonatas, eles fizeram inovações, porque de 2011 a 2017, 18, 19, muita coisa mudou. Muita tecnologia, porque a tecnologia corre a passos largos. E aí eles fizeram uma série de inovações, captura de imagem, minerador e umas outras coisas que eles vão falar. O João, que foi uma bênção que apareceu lá para nós, e uma série de outras coisas que eles vão falar que não é de minha competência, né, falar, que aí ficou uma coisa mais assim. E aí submetemos de novo o projeto. Eu falei, agora vai. Aí entrou um outro diretor, assinou, né, porque todo projeto que sai tem que ser assinado pelo diretor da unidade. E vamos submeter novamente, com aquele receio talvez de não ser aceito. E foi aprovado. Só que o valor que nós recebemos não foi um valor baixo, foi 1.811.000. Mas para tudo aquilo que nós queríamos fazer, não ia ser possível, porque a moeda desvalorizou, muita coisa, a maioria das coisas é em dólar, aumentou muito, mas deu para a gente fazer pelo menos o essencial daquilo que nós queríamos fazer. E para vocês verem, o símbolo antigo do CRAI era essa árvore, porque começamos bem acanhadinhos. E aí depois que ficou aquele símbolo imenso, que é tipo um universo, é infinito, porque o conhecimento é infinito, os descritores são infinitos, os metadados são infinitos, então isso, a aprendizagem é infinita, então isso não tem fim. Aquelas bolinhas são ad eterno, então vai que vai que vai. E aí em 2022 deu início às obras do CRAI. Aí teve tempestade, teve tudo que vai, vem, para, vai, mas começamos as obras. Em 2023 foi a inauguração do CRAI, foi uma inauguração bem discreta, porque o negócio com 12 anos, né? Depois foi uma inauguração discreta, né? Para falar da importância do CRAI e como é importante agregar este modelo nas outras instituições, né? E foi assim que nós começamos. Aí falando de recursos. Então nós temos os recursos que aí já é lá no espaço do CRAI, tá, gente? A modelagem e impressão 3D, que aí a Maíra vai falar sobre isso.
Aí o outro é a área úmida. A área úmida tem essa bancada, essas bancadas são todas em granito, e a pia ali é onde os alunos fazem a moldagem, tem como manusear nesse espaço todo. E aí nós temos atividades digitais e online, né? Que os alunos também, aí tem as tomadas para 220, 110, onde os alunos desenvolvem as suas atividades digitais online e mandam para onde eles quiserem. E aqui nós temos os simuladores. Os simuladores é o seguinte, é uma parceria que nós, do CRAI, fizemos com o Departamento de Cirurgia, que é o professor Crivella, e nós conseguimos que ele trouxesse simuladores. Ele conseguiu verba, nós pedimos, né? Ele conseguiu uma verba para vir uns simuladores da França, para que seja feito o trabalho aqui. E não chegou ainda porque está parado lá no Porto. Entende? Infelizmente, essas coisas acontecem. Ainda mais quando é coisa que são em euro, né? Complicado. E aqui nós temos a sala de aula, que foi feita uma sala de aula do CRAI, por quê? Na Universidade de São Paulo, qualquer projeto que você vai fazer que envolva a parte de ensino e pesquisa, tem que ter uma sala de aula. Tá? Então nós fizemos essa sala de aula, ela tem 62 lugares, penso eu, toda equipada, todinha equipada, então uma sala de aula muito super requisitada, e a parte de convivência, onde os alunos não tem nenhum equipamento na mesa, onde os alunos se encontram para discutir, conversar, né? Fazer uma série de atividades, como trocar ideias, né? Inovações, porque às vezes um termo que eles não existe, eles querem falar alguma coisa, não existe muito na literatura, mas desde o momento que eles vão pesquisar, eles veem que tem essa possibilidade e vão ver com qual outras áreas, tanto da saúde como não, este termo está relacionado. Então isso é muito importante. Então os recursos. Esta parte eu vou deixar para o Robson falar, que é sobre a parte de minerador de teses, que foi ele que desenvolveu. Então, vai ser mais seguro ele falar sobre isso. Só vai apontar os que são os departamentos, que têm menos procura, né? Menos citados, né? E aqui é a parte de aprendizagem, que é onde a gente entra o quê? A graduação e pós-graduação. Existe uma certa distância, mas se faz necessário que essas duas áreas se conversem. Sabe que os coordenadores, tanto da graduação como da pós-graduação, se conversem, que isso é enriquecedor para os alunos e para a instituição, com certeza. O espaço para atividades em pequenos grupos, né, metodologias ativas, onde eles discutem, onde é um grupo de discussão, onde vamos por assistir uma aula, então vamos discutir sobre determinado assunto que ficou em dúvida, o outro esclarece. Então esse tipo de coisa é enriquecedor para os próprios alunos, porque o que nós percebemos hoje em dia? Eu não sei se são em todos os lugares, mas os alunos, por causa desse negócio de celular, computador, eles estão perdendo o hábito de escrever, de ler, de discutir, porque as coisas vêm prontas. Então nós estamos tentando incentivar este outro lado criativo dos alunos. A tecnologia é extremamente importante, mas as pessoas têm que usar a tecnologia a seu favor e não, né, ser refém da tecnologia. E os projetos que envolvam desafios de criação. Porque, fazer um projeto é uma coisa simples. Não, você faz um projeto, você tem uma ideia. Do momento que você tem uma ideia, aquilo já existe em algum lugar. Aquela ideia não saiu do nada, foi coisas que já veio maturando na sua mente e surgiu essa ideia. A partir desta ideia, você vai fazer uma gestão para desenvolver o projeto. E o mais importante é que essas ideias se tornem produtos ou serviços reais. Entende? Porque senão, não valeu de nada. Então, a ideia ela não vem do nada, ela vem de outras coisas que você viu, de outros experimentos, de outras experiências, e surge uma ideia, e a partir dessa ideia você vai desenvolver um produto que vai ser útil, né,
para um determinado grupo de pessoas ou para o maior grupo de pessoas possível. E a personalização do processo de ensino-aprendizagem, né? Que essa proposta tem que levar em consideração os interesses, as necessidades e o tempo de aprendizagem do aluno. Porque não é todo mundo que tem o mesmo time. Então você tem que ficar muito atento a esses detalhes, né? Porque um pode ter um tempo de aprendizagem muito maior e o outro não. Então isso é uma questão de observação. Então as pessoas têm que ter esse olhar crítico para a camada, para aquele grupo de pessoas que ele está coordenando ou ensinando no processo de ensino e aprendizagem. E um ambiente para ser explorado por disciplinas eletivas e optativas. Então, o que acontece? Nós abrimos um edital para a contratação de um docente da área de exatas, MS3, foi aberto em 2022, porque se faz necessário, dentro desse cenário do CRAI, nós temos um docente desta área para cuidar dos simuladores, para cuidar dos laboratórios de produção, porque nós temos um conhecimento até determinado ponto. O Robson é analista, o Joey, ele é o João, ele tem mil e uma atividades, ele desenvolve aplicativos, o Joey é programador, ele faz uma série de coisas, mas tem uma hora que você precisa de um docente desta área que tenha um conhecimento além daquele que nós podemos oferecer. Então, conversando com o professor Moacir, com o professor Rafael Balester, que fez o curso da Maíra de impressão 3D, chegamos à conclusão da necessidade de ter a contratação de um professor da área de exatas. Não foi fácil convencer o diretor da Faculdade de Odontologia a contratar um professor da área de exatas. Mas depois de tantas justificativas e pensando no corpo discente, né? Então, abriu-se esse edital para a contratação desse docente. E a interação e inovação, né? Que é atuar em ambientes de interação para inovação na troca de informações relacionado ao processo de inovação e construção do conhecimento. Porque quando você faz, primeiro você informa, aí você faz a interação, aí você tem a inovação. Porque você precisa ter informação para ter interação, para ter a inovação. São os três pilares que eu falo que vai chegar na aprendizagem, nos novos rumos da aprendizagem, nas novas propostas, né, de aprendizagem. E aqui aprenda. É a criação de um aplicativo para a graduação que o João vai apresentar, que ele desenvolveu esse aplicativo e vai ser de grande valia para os alunos e de suma importância também. Não é só para a área de odonto, esses aplicativos podem ser utilizados em qualquer área do conhecimento, né, desde que a gente veja o perfil de cada área. E a disciplina ali de práticas manuais em odontologia. Aqui é o ID, informar, investigar e inovar. Então, esses três Is são o uso das tecnologias da informação e comunicação na prática pedagógica. Os três Is são isso, né? Porque se informa, investiga e inova. Então, essa é esse povo, que eu chamo isso de povo, é a odontologia no meio, ela está interligada com todas essas áreas através do CRAI. Então, o CRAI fez a conexão com todas essas áreas dentro da odontologia, deve ter alguma outra área aqui no meio também, e para que tivesse um avanço de conhecimento, de aprendizagem, de investigação, né? E de extensão também disso para outras áreas. Esse é o nosso CRAI. Vocês viram que muda? Antes era
árvore pequenininha e agora ficou este outro cenário. E aqui, investigação e inovação, que é a formação de bibliotecas de resultados de pesquisa, certo? Porque a biblioteca ela continua sendo ainda o eixo, né, de toda uma estrutura educacional, porque no fim todo mundo acaba indo aonde? Para a biblioteca. A transformação da informação e da investigação em inovação, isso eu já falei anteriormente. Interação da pós-graduação com a graduação, que isso é fator fundamental. A necessidade de criação de laboratório multiusuário, contendo um microtomógrafo para modelagem tridimensional crânio-facial. Isso daí é mais voltado para odontologia, para a área de cirurgia, para prótese, né, nessas outras áreas aí. E aí a biblioteca. A biblioteca, ela é um fator, assim, que eu digo, determinante dentro dessas atividades do CRAI. Porque as coisas, no fim, acabam se convergendo todas dentro da biblioteca. A nossa proposta é, mediante essa mudança de modelo, de paradigma que o CRAI apresenta, ela tem um fator, assim, determinante no incentivo, na orientação dos alunos. Então, quando eu falei dessa disciplina que foi criada, até marquei o nome da disciplina aqui, que é da coordenação do professor Moacir, do professor Rafael Balester, da biblioteca, não só minha, da biblioteca como um todo, e desse novo professor que vai ser contratado, que eu não posso falar o nome, porque a gente não sabe ainda quem vai ser, né? Então, a gente tem que centrar, a biblioteca ela não pode centrar em si mesma como uma instituição. Ela tem que ser provedora da informação em todos os cenários, tanto na forma digital como na forma não digital, tanto dos usuários remotos como dos usuários não remotos. Então, a gente tem que se tornar um local onde a gente trabalhe com uma rede como um todo. A gente tem que abrir um leque de opções, tanto não só no Douto, como nós temos uma rede com 17 bibliotecas no Brasil, que nós estamos tentando passar esse modelo para que essas bibliotecas tenham uma interação e uma troca muito maior com a gente, porque nós vamos dar e nós vamos receber. Quantas coisas que o Rio Grande do Norte desenvolve em várias áreas do conhecimento e nós não temos conhecimento aqui? Quantas coisas eles devem desenvolver na área de seca, de agricultura e de outras coisas que podem vir a colaborar com a gente? Então é isso que nós estamos tentando, né, abraçar. Lógico, não vai ser de uma vez, vai ter que ser gradativamente, este novo cenário, este novo papel, este novo perfil que a biblioteca tem dentro do cenário científico, acadêmico e social, que é importantíssimo, a parte social. Aqui é o CRAI, sejam todos muito bem-vindos ao CRAI. Deixa eu ver se vai dar certo de eu passar isso daqui. Não, quero ver se eu consigo aqui passar um CRAI funcionando lá. Só clicar em cima. Vamos ver se dá. Ah, faz favor, Johnny. Ah, deu. Aí, ó. Ah, não deu. Passa da hora. Tá passando? Falta do comecinho. Não. É só dar um pequeno? Aqui, né? Aperta aqui. Ó, esse daí é o CRAI, os alunos, é o espaço que ficou aqui, eu estava ali com o Moa, com o Robson, Moa e Moacir. Não, nós só filmamos os alunos, aonde que eles ficam, os espaços, só para dar uma noção de como que é o nosso CRAI. Tá bom? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Que eu tinha para apresentar por hora, é isso.